Você já parou para pensar no que acontece na sua mente enquanto dorme? Muitos acreditam que ao fechar os olhos tudo se apaga. Mas, segundo Joseph Murphy, é justamente nesse momento que a mente mais trabalha. O subconsciente não dorme. Ele permanece ativo, absorvendo, processando e executando tudo o que o consciente entrega nos instantes antes do sono. Murphy dizia que o último pensamento antes de dormir é a semente que o subconsciente cultiva durante a noite. E é por isso que, se você quer mudar sua vida, precisa aprender a falar com o subconsciente no momento certo, com as palavras certas e o sentimento certo. Neste vídeo, você vai compreender como funciona esse processo e aprender a usar o período do sono como o mais poderoso aliado da transformação mental. Durante o dia, a mente consciente está no comando. Ela analisa, julga, compara e decide. Mas à noite, quando o corpo relaxa e a atenção se volta para dentro, o consciente se afasta e o subconsciente assume. Tudo o que você pensou, sentiu e repetiu durante o dia é então entregue a essa mente silenciosa que transforma pensamentos em energia criadora. Murphy afirmava que o subconsciente é como um servo que trabalha enquanto o mestre descansa. Ele não questiona ordens, apenas executa o que foi instruído. Se você entrega medo, ele trabalha o medo. Se entrega fé, ele trabalha a fé. Por isso, o momento antes de dormir é o mais decisivo de todo o dia. É quando a barreira entre o consciente e o subconsciente se enfraquece, permitindo que as ideias penetrem diretamente na camada criadora da mente. A maioria das pessoas comete o erro de adormecer com preocupações, reclamações e pensamentos de escassez. Elas dizem a si mesmas: espero que amanhã seja melhor, mas sentem ansiedade e dúvida. E o subconsciente, obediente, aceita a emoção dominante, não a frase dita. Ele grava o sentimento de incerteza e o reproduz no dia seguinte. Murphy ensinava que a última coisa que se pensa antes de dormir é o molde da experiência que se viverá ao acordar. O que você entrega à mente antes do sono, ela multiplica. Imagine a cena. Você se deita, o corpo relaxa e a mente começa a desacelerar. Entre a vigília e o sono, há um estado intermediário, um ponto em que o consciente ainda escuta, mas já não controla. É nesse ponto que a comunicação com o subconsciente é mais profunda. Murphy chamava esse estado de porta de entrada da mente criadora. É quando o pensamento se transforma em imagem e a imagem se torna sentimento. Tudo o que se repete nesse estágio penetra sem resistência. Por isso, ele recomendava um ritual simples. Antes de dormir, substitua as preocupações por uma ideia construtiva. Escolha uma afirmação curta, positiva e no tempo presente. Por exemplo, eu sou guiado pela sabedoria interior, ou a paz divina governa minha mente e meu corpo. Repita calmamente, sem esforço, até que as palavras se tornem sensação. Não é preciso acreditar de imediato, apenas relaxar e permitir que o sentimento de tranquilidade cresça. O subconsciente não precisa de argumentos. Ele precisa de emoção. Murphy dizia que o subconsciente é persuadido, não forçado. Você não ordena, você sugere. E quanto mais calmo o estado mental, mais profunda a gravação da sugestão. É por isso que o sono é o momento ideal. O corpo relaxa, o consciente silencia e a mente criadora se abre. Tudo o que for colocado ali, nesse espaço silencioso, será aceito como verdade e trabalhado durante toda a noite. Ele também explicava que, nesse período, a mente subconsciente busca soluções, cura e equilíbrio. Quando você adormece com uma imagem positiva, ela atua como um roteiro que o subconsciente segue enquanto o corpo descansa.
E, ao despertar, você começa o dia sintonizado com essa nova frequência. Mas há um detalhe essencial. O subconsciente não entende negações. Se você diz não quero ficar doente, ele ouve ficar doente. Se pensa não quero perder dinheiro, ele grava perder dinheiro. Por isso, Murphy ensinava que é preciso formular cada ideia de forma positiva e construtiva. Diga o que quer, não o que teme. Fale em termos de presença, não de ausência. Afirme, minha mente é saudável. Afirme, a abundância flui livremente para mim. Afirme, tudo está bem e se desenrola em harmonia. Essas frases não são mágicas, são comandos mentais. O subconsciente grava a emoção associada a elas e ajusta seus padrões de percepção para que o mundo reflita esse estado. Durante o sono, ele reorganiza memórias, emoções e crenças. Cada noite é uma nova oportunidade de semear o futuro. Murphy costumava dizer que a fé é o sono da razão, mas o despertar da criação. Quando você adormece com fé, entrega o controle ao poder interior. Quando adormece com medo, entrega o controle à dúvida. A escolha é sempre sua. Antes de dormir, faça um inventário mental do dia. Não para julgar, mas para limpar. Agradeça pelas pequenas coisas. Aceite o que não pode mudar. E, principalmente, imagine o que deseja sentir ao acordar. Se quer paz, visualize-se calmo, respirando serenamente. Se quer prosperidade, veja-se realizando com gratidão. Se quer cura, imagine-se forte e equilibrado. A mente subconsciente não entende o tempo. Ela vive no agora. Então, quando você sente o futuro como se fosse o presente, ela o torna realidade. Murphy relatava diversos casos de pessoas que transformaram a vida apenas mudando os pensamentos noturnos. Homens e mulheres que se libertaram de vícios, curaram doenças e encontraram soluções improváveis simplesmente porque aprenderam a semear antes do sono. Ele dizia que o subconsciente é o solo mais fértil do universo. Plante uma ideia antes de dormir e colha o resultado ao acordar. Esse é o verdadeiro significado de programar a mente. Dar uma direção clara e emocional ao poder criador que trabalha em silêncio dentro de você. Para aplicar isso, você pode seguir este pequeno ritual noturno. Primeiro, reduza as luzes e desconecte-se de estímulos externos. Evite notícias, redes sociais e conversas pesadas antes de dormir. Esses elementos carregam emoções e imagens que o subconsciente absorve sem filtro. Depois, sente-se ou deite-se confortavelmente e respire algumas vezes, soltando o corpo. Quando sentir que a mente está mais leve, formule a sua afirmação. Ela deve ser curta, positiva e no tempo presente. Exemplo, eu estou em paz. A prosperidade se manifesta em todas as áreas da minha vida. Sou guiado pela sabedoria divina. Repita de maneira suave, como se falasse a si mesmo com carinho. Não é um exercício de força, mas de entrega. O que importa não é o número de repetições, mas a serenidade com que a ideia é sentida. Se desejar, associe uma imagem à frase. Veja-se vivendo o que afirma. Sinta a emoção do resultado já alcançado. Esse é o ponto em que a sugestão se transforma em criação. Quando o sono chegar, permita que a mente leve essa sensação com você. Enquanto você dorme, o subconsciente continuará a trabalhar nessa vibração. Murphy ensinava que é assim que os milagres acontecem, não por esforço, mas por alinhamento. A mente consciente semeia, o subconsciente cultiva e a realidade colhe. Ao acordar, mantenha a continuidade. Não desperdice os primeiros minutos do dia com preocupações. Repita mentalmente a mesma ideia que levou ao sono.
Essa repetição reforça o comando e estabelece uma ponte entre o inconsciente da noite e o consciente do dia. Com o tempo, esse hábito cria uma corrente contínua entre pensamento e manifestação. A mente passa a operar num padrão mais elevado e as circunstâncias externas refletem a nova ordem interna. O mais importante é compreender que o subconsciente não age contra você. Ele é apenas neutro. Não conhece ironia, sarcasmo ou dúvida. Conhece apenas o que sente. Por isso, reprogramar a mente antes de dormir é ensinar o subconsciente a trabalhar em harmonia com o que você realmente quer, não com o que teme ou resiste. Murphy dizia que o subconsciente é fiel ao comando que recebe. Dê-lhe ordens de paz e ele criará paz. Dê-lhe ordens de fé e ele criará fé. Tudo começa com um pensamento simples, uma imagem, um sentimento tranquilo antes de fechar os olhos. Esse momento define a vibração da noite e o tom do dia seguinte. Se você quiser comprovar o poder desse princípio, experimente por 7 noites seguidas. Antes de dormir, escolha uma única afirmação e repita com calma. Observe como você se sente ao acordar. Note as pequenas coincidências, as ideias repentinas, as sensações de leveza. Esses são os primeiros sinais de que o subconsciente está respondendo. Murphy costumava dizer que a mudança começa na mente e termina no mundo. O que você semeia no silêncio da noite floresce na luz do dia. A programação mental noturna é um ato de confiança. Você entrega o controle ao poder interior e permite que a sabedoria invisível faça o trabalho. Não há esforço, apenas entrega. E com o tempo, essa prática cria uma harmonia entre o que você pensa, sente e vive. Enquanto o corpo dorme, a mente desperta. Enquanto os olhos se fecham, o subconsciente observa. Enquanto o consciente descansa, a criação continua. Você pode escolher o que quer que essa criação produza: medo ou fé, escassez ou abundância, caos ou paz. A escolha é feita toda noite, nos minutos antes do sono. E a cada novo amanhecer, a vida responde ao último comando que a mente deu. Murphy dizia que a mente dorme, mas o espírito trabalha. E é nesse trabalho silencioso que o destino é moldado. Por isso, que cada noite se torne um ato de criação. Que cada pensamento antes do sono seja uma semente de luz. E que, ao acordar, você reconheça o poder que sempre esteve dentro de você. O poder de escolher o que pensa, sente e cria. Inscreva-se no canal Voz Mental Oculta para continuar aprendendo sobre a mente, a fé e o poder do subconsciente. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a dormir em paz e acordar em harmonia. A mente é o primeiro templo da criação, e o sono, o altar onde os milagres são preparados.